Boa noite, a paz do Senhor. Vamos começar nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Teologia Básica do Novo Testamento. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado força para chegarmos até aqui. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Pai querido e amado Deus, eu quero te pedir. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Prepara os nossos corações, a nossa mente, para ouvir a tua palavra, ouvir da tua vontade, conhecer intimamente mais de ti, Senhor. Pai querido e amado Deus, ensina-nos, Senhor, sobre humildade, Pai. Ensina-nos, meu Deus, sobre como te servirmos na tua obra, no teu reino, Pai. Mas acima de tudo, Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, eu te peço, enche-nos da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Bom, gente, nós vamos dar início, então. Nós vamos falar hoje das epístolas gerais. Começamos lá pela página 13 da apostila. Nós já falamos do Novo Testamento, já falamos das epístolas paulinas, e aí, por se tratar de epístolas paulinas, cartas escritas por Paulo. Agora nós vamos falar das epístolas gerais. Paulo já não está envolvido com essas cartas. Não é ele quem escreve as cartas, são outros autores que vão escrevendo de forma geral. Isso quer dizer o quê? As epístolas gerais, elas não têm um alvo específico, como a igreja de determinada cidade, como, por exemplo, Tessalonicenses, que é para Tessalônica, ou uma pessoa individual, como Tiago, por exemplo. As epístolas gerais, elas são mais abrangentes, são escritas para todas as pessoas, todas as igrejas e para o mundo em si, o mundo cristão. Então vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, das epístolas gerais, nós temos 5 livros. O livro de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Diferença entre as epístolas gerais e as paulinas. Bom, as paulinas, como o próprio nome já diz, escritas por Paulo. Enquanto que as gerais são escritas, como eu comentei, por vários autores. As paulinas são destinadas a igrejas específicas ou pessoas específicas, enquanto que as gerais são destinadas à igreja em geral. Então ela não tem um objetivo único, por exemplo, determinada cidade, mas ela é escrita para todas as igrejas. Nas paulinas, a ênfase é doutrinária e sistemática, ensinando sobre implementação, correção, direcionamento, doutrina do povo. Enquanto que as gerais, trata-se mais de ênfase pastoral e prática, ou seja, como pastorear de forma prática, como você tratar as pessoas de forma prática. Então, nas epístolas gerais, já não se fala mais de forma aberta, sobre vocês precisam fazer isso. Ela fala assim, como você vai abordar determinado assunto e tratar desse assunto. Então, elas falam mais de forma prática, mais de como colocar a mão na massa mesmo, para fazer a obra do Senhor. O objetivo das epístolas gerais foram escritas para fornecer à igreja de forma ampla, ensinando doutrina, perseverança, santidade e defesa da fé cristã. E aqui é um ponto importante sobre defesa da fé cristã, porque lembre-se que aqui nós não fugimos daquela época. Nós vamos ver adiante sobre o período em que elas são escritas, em torno de 60 a 80 depois de Cristo. Quer dizer, implementação das igrejas. As igrejas começam a crescer, a se desenvolver, e aí começa a dissipar um pouco essa igreja, esse cristianismo que ele estava muito focado em determinada região, agora ela começa a se expandir. Nós vamos entender um pouco por que essa expansão. E aí, por isso, a importância da defesa da fé cristã.
porque o povo era perseguido, o cristão era muito perseguido na época. Os principais objetivos das epístolas gerais: primeiro, fortalecer os cristãos perseguidos. Muitas igrejas enfrentavam essa perseguição, sofrimento e pressão social e religiosa. Pensem que assim, estamos naquela época, judaísmo e muitos migrando para o cristianismo. Então eles deixavam de crer naquilo que a Torá ensinava, como a lei, como salvação, e passando a crer em Cristo como objeto da salvação. E isso é muito difícil porque se trata de mudança de mente, de pensamento e de fé. Então, por isso, tanta pressão social e religiosa. Nós temos exemplo em 1 Pedro. O segundo objetivo, combater os falsos ensinos. As epístolas gerais, elas alertam contra heresias, falsos mestres e distorções doutrinárias. Vejam que desde aquela época já se falava em falsos mestres, heresias e distorções doutrinárias. Quer dizer, não é de hoje. Não é apenas no nosso tempo que as heresias eram ministradas ao povo. Não é apenas nesse tempo que existiam e existem até hoje falsos mestres que distorcem a doutrina de Cristo. Nós vemos exemplo disso em 2 Pedro, Judas e 1 João. Terceiro objetivo, incentivar a vida cristã prática. Não é mais tempo de apenas falar. Orar é importante, mas é importante também você ministrar às pessoas, você falar sobre o amor de Cristo, dando testemunho prático, com ações práticas da vida cristã. Ensinavam sobre fé verdadeira, santidade, domínio da língua, perseverança e amor cristão. E olha como isso é diferente. Porque a fé verdadeira parece que é mais complicado, porque a fé verdadeira, ela implica em você crer, e nada te tirar daquilo que você crê. Mas hoje nós vemos uma igreja onde essa fé verdadeira parece que tem sido um pouco adulterada, porque tudo que acontece desvia o cristão da sua fé. Conversava agora há pouco com o pastor, dentro da igreja, citamos alguns exemplos de algumas igrejas, citamos de um vídeo onde uma pessoa ministrava para uma pessoa dentro da igreja. E o pastor trouxe uma mensagem muito importante ali, quando ele falou assim, às vezes é exatamente isso, é Deus vendo uma igreja cheia, mas ele está olhando para uma pessoa que está adorando. Quer dizer, o resto da igreja está ali por estar. E a gente vê isso hoje. Então, ensinavam sobre fé verdadeira, aquela fé, aquela adoração de coração. Sobre a santidade e a necessidade das pessoas santificarem as suas casas, as suas vidas, para servir ao Deus vivo. O domínio da língua, eita glória, o domínio da língua é uma coisa. Não é à toa que Cristo fala, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca. Porque como é difícil o domínio da língua. Naquela época já era difícil, hoje não mudou. Hoje até quando a gente vai ministrar, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está ministrando para as pessoas, para que o que nós estamos ministrando não seja adulterado por quem está ouvindo. O domínio da língua não é só sobre você falar mal, mas é até sobre como você fala sobre o bem. Para que não seja mal interpretado, para que você deixe as coisas muito claras e transparentes. Sobre perseverança e amor cristão. Vemos isso no livro de Tiago. O quarto objetivo é confirmar a centralidade de Cristo. Eles mostram a supremacia de Cristo, sacerdócio perfeito e nova aliança. A gente vê isso em Hebreus. E observe,
como ela confirma a centralidade de Cristo. Quer dizer, nós saímos de um evangelho que falava de sacrifício de respeito à lei mosaica, entramos agora no evangelho que é cristocêntrico, onde o centro da fé é Cristo. Espera aí, o centro da fé é Cristo? Sim, é Cristo, porque na nossa fé, ela nos leva a crer no quê? Em Cristo como parte da Trindade Santa. E aí a gente vai ver ali falando sobre santificação, centralização de Cristo como objeto de fé, porque Cristo, Deus e Espírito fazem parte da mesma Trindade. E a gente precisa ter isso muito claro nas nossas mentes. Quando falávamos, quando eu me converti, questionava-se assim, peraí, eu estou orando para Deus ou eu estou orando para Cristo? Com quem que eu falo? Não é à toa que Cristo, quando ascende aos céus, fala, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Lá em Gênesis, quando fala que foi criado o mundo, quando começa a citar a criação do mundo, fala o quê? Sobre nós. A palavra diz, nós vimos que era bom. Quer dizer, Deus, mesmo enquanto Criador, não estava sozinho, porque Ele estava junto com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito. A gente precisa compreender um pouco disso, porque tem se divergido um pouco sobre a Trindade Santa. Estão querendo separar a Trindade Santa como 3 seres diferentes. E vale reforçar que a nossa fé, aquilo em que nós acreditamos biblicamente, nos leva para a unidade dessa Trindade. Amém? E a nova aliança. Por que a nova aliança? Você lembra que eu falei agora há pouco sobre a lei mosaica? Então, até a vinda de Cristo, até o sacrifício de Cristo, até a ressurreição de Cristo, falava-se ainda na lei mosaica. Cristo veio mostrando quem Ele era como Messias, mostrando quem Ele era, sendo crucificado e ressuscitando, trazendo à mostra a nova aliança. E as epístolas gerais vêm nos reforçando isso, que não se trata mais da lei mosaica, que não se trata mais de você sacrificar os animais, porque o sacrifício do Cordeiro Perfeito já ocorreu na cruz do Calvário. E agora não é mais o nosso sacrifício de levar um animal, mas é o sacrifício feito pela graça. A graça dele sobre as nossas vidas. Por isso que as epístolas gerais reforçam a nova aliança. E o quinto objetivo das epístolas gerais, preservar a comunhão e a verdade, chamando a igreja a fidelidade doutrinária, amor e unidade espiritual. Por exemplo, nas cartas de João. Só que eu quero que vocês observem aqui, ó. Fidelidade doutrinária. Lembra que nós começamos lá no começo, falamos agora no começo dos objetivos sobre doutrina? Fidelidade doutrinária. Nas cartas de Paulo, Paulo vem falando sobre doutrina, doutrinando a igreja, ensinando como faria, como que deveria ser. Só que agora as igrejas se dissiparam, nós vamos ver isso mais à frente, na diáspora judaica. E quando elas se dissipam, a doutrina também parece que acompanha isso, porque entram, se infiltram falsos mestres dentro das igrejas que começam a ensinar doutrinas à parte daquilo que vinha de Cristo. Por isso, a necessidade da fidelidade na doutrina de Cristo, baseado na Bíblia. O amor e a unidade espiritual, porque na diáspora judaica, nós vamos falar já já sobre isso, as igrejas foram perseguidas, aqueles cristãos foram perseguidos e eles se dissiparam. Quando eles se dissiparam indo para diversas regiões,
dá-se a impressão de que acabaria com o cristianismo. Entretanto, a graça de Deus, ela não necessita trabalhar naquele mesmo lugar. E aquilo que deveria vir para derrubar, para destruir a igreja de Cristo, serviu como um movimento de expansão da igreja de Cristo. Porque aquela pessoa que estava em Jerusalém, que foi dispersa, foi para uma outra região, um outro país, e falou de quem? De Cristo. Agora olha a dificuldade. Você está dentro da igreja e você fala de Cristo. Quando você sai da igreja no seu trabalho, você fala de quem? Esse povo fez exatamente, eles saíram dali, da região deles, espalhados no continente, e aonde eles foram, surgiram novas igrejas. E assim o cristianismo foi se expandindo. Quando a gente fala em cidades, em continentes, em países onde houve essa expansão por conta disso, nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, sobre o que nós fazemos quando nós saímos daqui, da igreja, no nosso trabalho, como nós apresentamos a Cristo, como o nosso testemunho representa a nossa fé. Tudo isso tem a ver com a expansão do ministério. A gente vê exemplos disso nas cartas de João. Por isso a unidade espiritual. E a unidade espiritual não se trata de fazer parte do corpo no mesmo local. Mas é você fazer parte do corpo de Cristo como um todo. E às vezes isso se torna mais difícil. A igreja do Senhor, ela é mais do que o templo construído por mãos humanas. É a comunhão daqueles que creem e têm fé nele. Podem estar dentro dessa igreja física, desse templo físico, como podem estar debaixo de uma lona, em um terreno. Desde que façam parte do corpo. Mas fazer parte do corpo é fazer a vontade dele, de Cristo, e não a nossa. Por isso eles reforçam a necessidade da unidade espiritual. Vamos começar com a Epístola de Hebreus. Ela data de 60 a 70 depois de Cristo. Lembrem que o Czinho que tem aqui é aproximadamente 60 a 70 depois de Cristo. O autor é desconhecido. Existem, nós estamos na página 13 e 14, né? Existem algumas linhas que acreditam em algumas autorias, mas que poderiam ser colaboradores como Paulo, Barnabé ou Apolo, mas não existe uma definição sobre o autor de Hebreus. Então, é consenso que o autor é desconhecido até o presente momento. O contexto são cristãos, judeus, e aí observem, cristãos, judeus, perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo. Quer dizer, eram pessoas que criam na lei mosaica, deixaram da lei mosaica, do judaísmo, e partem, se aproximam da lei da graça. Então eles saem da lei mosaica para vir para o cristianismo. E aí eles são tentados, são perseguidos, para que eles retornem ao judaísmo. Imagine aquela visita, e eu falava com minha esposa vindo para cá sobre isso, mas imagine aquela visita que está indo na sua casa para falar para você, olha, volta para cá, volta para essa igreja porque aquela igreja não presta. Volta para cá, volta, por exemplo, para Macumba, porque lá a igreja evangélica, a igreja católica não presta. Ou volta para a católica porque lá naquela igreja não presta. Ou volta para essa e sai dessa igreja porque essa outra aqui é melhor. Então aqui eles estavam tentando fazer o quê? Tirar aqueles que acreditavam e criam no Cristo, que ainda estavam desenvolvendo essa fé, para retornarem à fé antiga. Quer dizer,
abandonarem a nova aliança para retornar para a lei mosaica. É nesse contexto que a carta de Hebreus é escrita. O objetivo dela é mostrar a superioridade de Cristo. Tem como tema principal supremacia de Cristo e superioridade da nova aliança. Por que superioridade da nova aliança? Porque se eu pecasse na lei mosaica, eu pegava um cordeiro, levava ao sacerdote, e esse cordeiro perfeito de até 1 ano era sacrificado, e o meu pecado era perdoado. Vou gastar uma grana para comprar um cordeiro, vou ter que levar até o sacerdote para ele sacrificar, e o meu pecado é perdoado. Só que agora, porque a superioridade da nova aliança? Porque agora o cordeiro se entregou por mim, para que eu fosse salvo, para que meus pecados fossem perdoados. E quando o cordeiro se entrega por mim, eu não tenho mais o que dar para ter o meu pecado perdoado, porque ele já deu. Ele, superioridade da nova aliança, porque na nova aliança o cordeiro já se entregou, então eu não tenho que fazer nada, exceto acreditar que ele é o cordeiro. E aí, por isso a superioridade da aliança, porque já não se trata mais do recurso financeiro que eu tenho para comprar o cordeiro e levar, mas se trata de eu acreditar verdadeiramente que ele, Cristo, foi o cordeiro sacrificado por mim. O versículo-chave em Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, sem antecessor ou sucessor. É como a história de Melquisedeque, que aparece e desaparece. Quer dizer, você não vê uma genealogia nem antes e nem após. Certa vez o pastor Jornei até ministrou sobre Melquisedeque aqui, contando sobre essa história para a gente. Então, no versículo 4,14 de Hebreus, versículo 14 de capítulo 4 de Hebreus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que falava. Vamos pensar em quem era o sumo sacerdote naquela época. O sumo sacerdote era aquele que falava com Deus no nosso lugar. Como assim? O sumo sacerdote, o povo, ele poderia ter contato com Deus, na época lá no deserto, mas ele não quis ter contato com Deus, não quis ouvir a voz de Deus, quando viu o monte fumegando, não quis, não, fala com ele tu, Moisés, para que nós não morramos. E aí o que acontece nesse momento? É instituído posteriormente o sumo sacerdote, que era a pessoa que conversava, que falava com Deus no lugar do povo e trazia as mensagens de Deus para o povo e levava as petições e os sacrifícios do povo para Deus. Ele era o intermediário. Só que agora, pela graça, o nosso único intermediário é Cristo, que, como nós falamos agora há pouco, faz parte da mesma Trindade. Então nós temos acesso a Ele sem a necessidade de outro sumo sacerdote, como foi Arão. Temos hoje a possibilidade de falar direto com a Trindade, com Cristo. Em Tiago, a epístola de Tiago data de 45 a 62 depois de Cristo. Então, a epístola de Tiago, ela ocorre mais ou menos simultaneamente com as epístolas de Paulo. O autor é Tiago, e aí vem uma questão aqui. Tiago não era um dos apóstolos, porque esse Tiago que escreve aqui é o irmão de Cristo. E às vezes as pessoas se confundem um pouco nisso, achando que Tiago aqui é Tiago o apóstolo. Não. Tiago aqui é Tiago, irmão de Cristo, o qual nem cria
que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E ele passou a crer isso, a gente pode ver aqui, em João 7,5, ele vê Cristo. Não, em João 7,5, diz que ele não cria em Cristo, mas já em 1 Coríntios 15:7, ele vê Cristo ressurreto. Quer dizer, ele é irmão de Cristo, irmão de Jesus, ele não acreditava no ministério de Jesus messiânico, não acreditava que Jesus era o Messias, que era o Cristo, mas ele vê o irmão morrer. E ele vê o irmão ser crucificado, ele vê o irmão morrer, ele vê o irmão ser sepultado, e depois, quem ele encontra? Em 1 Coríntios 15:7, o irmão ressurreto. Esse é o momento chave para esse Tiago, irmão de Cristo, acreditar. Lembra de Paulo? Indo no caminho de Damasco? Qual foi o momento para Paulo acreditar? Quando a voz no caminho encontrou e fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Necessitaram de ver o Cristo ressurreto, que ressuscitou dos mortos, para então entender. Só que quando a gente fala de Tiago, aí a gente fala, peraí, era o irmão de Cristo, que viu o irmão sendo preso, chicoteado, crucificado, sepultado, e depois ficou sabendo que ele tinha ressuscitado. Talvez não tenha nem acreditado até 1 Coríntios 15:7, quando ele vê Cristo. E agora ele escreve essa carta, porque esse Tiago foi o líder da igreja onde? Em Jerusalém. Aonde? Em Jerusalém, capital de Judá, capital do povo judeu. Então era uma igreja cristã se desenvolvendo no meio do povo judeu. Uma missão difícil para um jovem, né? O contexto, as primeiras comunidades cristãs judaicas dispersas. E aqui quando fala dispersas é por conta da diáspora judaica, que é isso que eu tinha comentado. A diáspora judaica foi quando o povo foi tão perseguido pelos romanos e outros povos, que eles se dispersaram. E essa dispersão deles por várias regiões e outros países proporcionaram que, em vez da fé cristã desaparecesse, fossem implementadas novas igrejas e assim a fé crescesse. Quer dizer, vamos falar que assim, não tinha missionário, então a partir da diáspora começaram a aparecer missionários, porque dissipou todo mundo, porque eles tiveram que sair, e aí quando eles se espalharam, continuaram ministrando aquilo que eles criam, que era em Cristo. Então olha a importância de a gente persistir, perseverar na vontade de Cristo em nossas vidas, porque quando nós perseveramos na vontade de Cristo, nós ministramos e falamos do amor dele, independente do que vivemos ou onde estamos. E isso é essencial para o crescimento do reino, porque muitas vezes a gente vai encontrar com pessoas que não querem ouvir você falar de Cristo. Só que se o seu comportamento for cristão, você automaticamente está ministrando sobre o reino de Cristo. Um exemplo disso, eu estava no plantão, logo que eu comecei a congregar, a trabalhar lá em Penha, e aí todas as vezes que eu vou me alimentar, eu oro antes de comer, né? E aí eu sempre orando, passou uns 4 meses mais ou menos. Pessoal, Luiz, você sempre ora, né? Faz uma oração por mim, então. Quer dizer, ainda que eu não tivesse ministrado, não tinha tido oportunidade, o fato do comportamento cristão atraiu a atenção das pessoas para que percebessem isso. Então não se trata só do que você fala, mas de como você age
das suas atitudes perante os outros, do seu testemunho. O objetivo de Tiago era ensinar a fé prática. O objetivo era ensinar a fé prática. O tema principal, a fé verdadeira demonstrada por obras e prática cristã. Obras e práticas cristãs. Hoje nós tivemos uma obra prática do Ministério de Ação Social, de arrecadação. O primeiro passo foi dado. Então, não basta, não é suficiente que façamos apenas orar pelas pessoas. Precisamos orar. Mas também precisamos suprir as necessidades daquele. Dar roupa a quem tem frio, comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, acolher o estrangeiro. Peraí, parece que Cristo fala sobre isso para nós. Não fala? Então, nós precisamos fazer isso de forma prática, com ações. Não dá mais para ficarmos apenas sentados dentro da igreja, orando por todos. Fazemos isso, sentamos dentro da igreja, oramos por todos e depois saímos para orar por quem ainda não foi alcançado, para suprir as necessidades daqueles que ainda não foram alcançados. E quem sabe até dos que foram alcançados, né? O versículo-chave está em Tiago 2,17, que diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então a fé sem obras é morta. Você lembra quando nós falamos de fé verdadeira? Porque a fé verdadeira, ela acende no coração daquele que tem fé, daquele que crê, a ajudar o próximo. Porque a fé verdadeira, ela traz no seu ímpeto o amor ao outro, a empatia com o outro. A fé verdadeira, ela traz no nosso coração, no coração daquele que crê, a empatia de sentir a dor do outro como sentir a felicidade do outro. De chorar com quem chora, mas se alegrar quando alguém está alegre. Se não for uma fé verdadeira, pode acontecer de você não se importar com o sofrimento do seu irmão, ou pode acontecer de você se entristecer com a conquista do seu irmão. Como assim? Por exemplo, você entra em determinado ministério junto com um amigo seu. E aí, vocês estão caminhando juntos. Em determinado momento, o seu amigo começa a crescer dentro do ministério eclesiástico. E você estaciona. O seu amigo se envolve cada vez mais. E você se envolve cada vez menos. E aí o seu amigo tem um reconhecimento perante o ministério eclesiástico. E de repente é ordenado, é consagrado e vai subindo degrau a degrau. E você de repente estaciona. Em vez de você ficar alegre porque o seu amigo está galgando os degraus, você se entristece porque você não está galgando os mesmos degraus. Então, é sobre isso, é sobre a fé verdadeira que nós precisamos ter, de nos alegrarmos com a alegria do outro, assim como nos comovemos com o sofrimento do outro também. E isso é tão difícil porque são corações tão endurecidos que nós vemos hoje. Por isso, a fé sem obras, por si mesma é morta, porque talvez não seja a fé verdadeira. Eu acredito enquanto eu estou aqui. Sair já talvez não acredite mais. Em 1 Pedro, e aqui é o apóstolo Pedro, o autor, a data é de 62 a 64 depois de Cristo. O contexto é perseguição aos cristãos no Império Romano. O objetivo dele é consolar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Entre eles, havia certamente romanos que haviam aceitado a fé cristã, judeus
que haviam deixado a fé, a antiga lei, para acreditar no cristianismo e seguir. Então, o objetivo dele é consolar esses perseguidos. O tema principal é perseverança e santidade aonde? Em meio ao sofrimento. Perseverança e santidade, mesmo no meio da batalha, da dificuldade. Quando a gente fala lá, vê o livro de Números, o povo hebraico estava no Egito, escravizado, debaixo de trabalhos forçados, saíram para o deserto e reclamaram no deserto e quiseram voltar para a escravidão. Perseverança e santidade mesmo no meio do sofrimento. Talvez a gente passe por tantas dificuldades financeiras, de saúde, relacionamento, casamento, relacionamento com os filhos. Isso não muda que nós devemos persistir em Cristo e continuar santificando as nossas vidas a Ele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo levará essa vinda dele, se ela virá daqui 1000 anos ou quem sabe virá daqui a 1 segundo. No meio do sofrimento, existe uma chance de a gente se aproximar de Deus. Porque muitas vezes a gente está desesperado. E aí, não, vou procurar Deus. Só que às vezes Deus não vai responder naquele tempo ou daquele jeito que você queria que fosse obtida a resposta. E aí, nesse momento, você deixa de perseverar. E quando você deixa de perseverar, de repente a sua vitória estava a 1 quilômetro no deserto. Quer dizer, você andou 40 anos no deserto, a sua vitória está a 1 dia e você perde ela porque perdeu a fé. Lembra? Fé verdadeira. Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. E aí o negócio pega, né? Em toda maneira de viver, porque é em tudo. É no trato com as nossas esposas, é no trato das esposas com os maridos, é no trato dos pais com os filhos, no trato dos filhos com os pais, no trato dos pastores com as ovelhas, das ovelhas com os pastores, no trato de um irmão com o outro, no trato no serviço, é em tudo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, em tudo. Ah, não, mas aqui eu não preciso ser santo. Errado, você precisa. E aí o negócio fica meio estreito, fica mais difícil, porque a gente começa a ver que, de repente, precisamos mudar muitos conceitos na nossa vida. E é para isso que a gente está aqui, né? Em 2 Pedro, também é o mesmo autor, né, de 1 Pedro, a data é 64 a 68. Vejam aqui, ó. Entre 62 e 64 ele escreve a primeira, de 64 a 68 ele escreve a segunda carta. Então ele escreve a primeira carta para consolar os perseguidos, que eram os perseguidos, né? Os cristãos perseguidos. E agora ele vem advertindo esse povo sobre os falsos mestres que estavam aonde? Ministrando ao povo de Cristo. Lembra que nós falamos lá das heresias, das falsas doutrinas? E agora ele vem falando sobre isso. Então, ele vem primeiro reforçando a necessidade de uma vida santa e que eles deveriam perseverar. E agora ele vem falando assim, olha, agora tomem cuidado. Tomem cuidado na segunda carta, porque no meio de vocês existem heresias. Existem falsos ensinamentos que não partem de mim.
de mim, Bíblia. Ele está reforçando isso, que não partem de Cristo. O tema principal é combater os falsos mestres e perseverar na verdade, lembrando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando fala verdade aqui, ela tem até um duplo sentido, porque se trata da verdade que cremos, a Bíblia, como trata-se do caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Então, ele está falando sobre combater os falsos mestres, porque esses falsos mestres podem nos desviar daqui. Porque naquela época, lembra que o povo estava se dispersando, igrejas aparecendo, surgindo, e aí falsos mestres ministrando heresias ao povo, e esse povo começa a se desviar da onde? Da vontade de Deus. Se a gente lê lá o livro de Deuteronômio, fala claramente, sacrifica um animal assim, 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 assim. Em Números vemos a mesma coisa, sacrifique assim, assim, assim. Se cometer tal pecado, é isso, 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 isso que você tem que fazer. Então, existia desde lá do Antigo Testamento um manual de regras para você seguir. Aqui, os falsos mestres estão ministrando e as pessoas, ao seguir essa falsa doutrina, acabam se desviando da verdade, que é Cristo. Por isso Pedro volta agora ministrando contra esses falsos mestres. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Por que nós temos tão poucas pessoas no curso hoje? Nós conversávamos agora há pouco sobre isso, sobre a necessidade de crescer em graça e conhecimento. Não basta a gente querer, precisamos nos movimentar, precisamos de ação. Ah, porque eu quero aprender. Tá bom, você quer aprender, então você vai estudar. Hoje eu estava no shopping com o Gia almoçando, e aí eu olhei para uma, nem comentei com ela, mas eu olhei lá para uma loja CCAA lá, sobre inglês, né? E falei, meu Deus, estou com 50 anos e eu sempre quis aprender inglês. E nunca tive oportunidade. Acho que quando eu me aposentar eu vou fazer inglês. Aí na mesma hora o Espírito Santo me constrangeu, eu falei, não, vou aprender hebraico, né? Então, olha só. Então, não, mas olha, o que eu estou querendo mostrar é que é assim, como nós somos. Porque como a gente divaga nos nossos pensamentos, e aqui fala sobre crescer graça e conhecimento, e muitas vezes nós temos a oportunidade, mas abrimos mão da oportunidade por outra coisa. Quer um exemplo? Dentro da sua casa, dentro da minha casa, vou orar. Não, mas espera aí, vou terminar de ver esse capítulo para orar. Acabei de fazer uma troca. Não é? Gastamos 2 horas num filme e 10 minutos de oração. Crescer em graça? E aí? Quer dizer, Pedro já falava lá atrás na igreja e fala hoje conosco novamente. Em 1 João também, o apóstolo, escrita aproximadamente 85, 95 depois de Cristo, o contexto é o combate a falsos ensinos sobre Cristo e a vida cristã. O objetivo, confirmar a verdadeira fé. O tema principal, a comunhão com Deus através da verdade e do amor. Vejam que novamente um apóstolo, assim como Pedro, agora João, vem fazendo o quê? Combatendo falsos ensinos sobre Cristo e vida cristã. Será que isso é à toa? Pensa comigo. Pedro, lembra que Pedro e João
caminharam juntos com Cristo. Então eles estavam lá, juntos com Cristo, caminhando. Presenciaram tudo o que aconteceu. Viram tudo o que aconteceu. Viveram tudo aquilo que viveram, junto com Cristo. Agora, em 68, vamos dizer, depois de Cristo, Pedro adverte sobre os falsos mestres. Os anos se passam. E João, em 85, aproximadamente 20 anos depois de Pedro, ministra sobre o quê? Falsos ensinamentos de novo. A gente precisa tomar muito cuidado sobre a fonte da onde vem aquilo que nós estamos matando a sede. Temos que tomar muito cuidado sobre a fonte que está matando a nossa sede. Ela precisa estar amparada na palavra de Deus. Não adianta se ela estiver simplesmente amparada na faculdade, amparada no histórico, na profecia. Ela tem que estar amparada, fundamentada, alicerçada na pedra angular. Precisa estar voltada a Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus, porque se Cristo é a verdade, Ele vai nos trazer o esclarecimento que necessitamos. Claro que necessitamos de buscar o crescimento em graça e conhecimento, mas é nele que a gente encontra. De nada adianta se eu vier aqui ministrar algo num culto ou no ensino, se o que eu estiver ministrando não estiver de acordo com a palavra de Deus. Como poderia eu dizer, por exemplo, que tal fulano ou beltrano é maior do que o meu Deus? E isso a gente começa a ver acontecer com questionamentos e situações que a gente vê dentro e fora das igrejas. Não é diferente do que acontecia lá em 85, 95 depois de Cristo, quando João vem advertindo o povo sobre os falsos ensinos, falando falsamente sobre Cristo e como viver uma vida em Cristo. O objetivo é confirmar a verdadeira fé. Novamente, vejam que as epístolas gerais vêm novamente confirmando a importância da fé verdadeira. Não é à toa que as epístolas gerais vêm falando para todas as igrejas sobre a importância de ter uma fé verdadeira, pautada em Cristo. O tema principal, comunhão com Deus através da verdade e do amor. O versículo-chave de 1 João é o 4, capítulo 4, versículo 8, que diz: Deus é amor. E que bênção, né? Que Deus é amor. E é verdade, Ele é amor. Mas também não podemos esquecer que Ele também é justiça. Porque muitas pessoas pegam o versículo como Deus é amor para justificar suas falhas e os seus erros. E eles estão justificados. Mas como o próprio Cristo falou para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Então é amor, mas ali também já é uma advertência. Vamos adiante. Em 2 João, também o apóstolo agora ele faz a sua segunda carta e ela é com a data muito próxima à primeira carta. Ele vem falando no contexto defesa da verdade, advertência contra falsos mestres itinerantes. E aí observem que aqui em 1 João está combatendo os falsos ensinamentos. E agora, em 2 João, ele está combatendo falsos mestres itinerantes. Ele vem novamente em defesa da verdade de Cristo.
O tema principal aqui é permanecer na verdade, rejeitando falsos ensinamentos. Quer dizer, ele manda a primeira carta falando sobre os falsos ensinamentos, e agora ele manda a segunda carta falando sobre falsos mestres itinerantes. Vem aqui, vai ali, vai lá, vai aqui, vai ali, vai ali, e vai ministrando o que quer em cada local, em cada igreja, em cada povo. De repente, alguém que vem junto dentro da sua casa e fala dentro da sua casa sobre algo que não está dentro da palavra de Deus. Quer dizer, eu tenho alguém ministrando algo que não é verdade em Cristo dentro da minha casa ou dentro da minha igreja. Certamente que, graças a Deus, na nossa igreja, as pessoas quando vêm ministrar, são pessoas conhecidas do nosso pastor, que já passaram por um crivo. Mas se a gente não tomar cuidado com as pessoas que estão vindo dentro das nossas casas ministrar, nós acabamos sendo atingidos por isso. Porque são aqui, em 2 João, ele está advertindo contra falsos mestres itinerantes. Eles não tinham um ponto fixo, então eles iam de casa em casa, ou de igreja em igreja, ministrando aquilo que eles criam, adulterando a verdade. Se a gente não tomar cuidado hoje, a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Com aquelas pessoas que vêm dentro das nossas casas, ministrando em nossas vidas, e precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós, inclusive, estamos indo atrás dessas falsas ministrações. Não precisa ser uma ministração completa, o celular pega e começa a olhar os vídeos e ver recortes de coisas que não tem nada a ver, fora do contexto e que não compra. E que muitas vezes desviam o nosso foco. Porque desvia o nosso foco, peraí, mas isso aqui é verdade? E aí, às vezes, Priscila, a gente passa a acreditar numa coisa porque a gente viu um vídeo e nem veio na Bíblia confirmar se aquilo que a gente viu no vídeo, se o ensinamento, a ministração que foi feita ali no vídeo é verdade. E trazemos isso não só para as nossas vidas, e muitas vezes nós trazemos isso para a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos. E João, na segunda carta dele, ele já vem advertindo sobre esses falsos mestres. Então, a importância de estarmos atentos com quem está nos ministrando e rejeitar esses falsos ensinamentos, porque aquilo que não é bíblico, aquilo que não está pautado na palavra de Deus, nós precisamos aprender isso aqui, ó. Rejeitar os falsos ensinamentos. Você já reparou como é difícil você rejeitar um falso ensinamento? Porque a gente prefere não se indispor com a pessoa que está nos ministrando. Se alguém for ministrar dentro da sua casa, peça que ela pare. Se for falso ensinamento, não for bíblico, peça para que pare. E lembre que a Bíblia fala assim, ó, que da nossa boca, então aquele que está ministrando na nossa casa também serve isso, só deve sair o que edifica. Se o que está sendo ministrado destrói, já está fora da palavra de Deus. Se o que está sendo ministrado, comentado, falado dentro da sua casa, na sua mesa, na sua varanda, na sua cama, sai, se destoa dessa verdade de Cristo, você já está ouvindo o que não devia. Rejeite o falso ensinamento. Isso é um princípio que nós precisamos aprender a fazer. O versículo-chave de 2 João, está em 2 João, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Andemos segundo os seus mandamentos. Não é segundo a doutrina ou a opinião, é segundo os mandamentos de Cristo. Porque aquela igreja que está pautada na vontade de Deus, segue esses mandamentos. Aquela pessoa
que está pautada na verdade, que segue essa verdade, segue esses mandamentos, esse ensinamento. Então, ela está apoiada em João, em 2 João. Em 3 João, também o apóstolo, e olha o ano, 85 e 95. Contexto, orientação sobre liderança, hospitalidade e conflitos eclesiásticos. O objetivo é incentivar a hospitalidade cristã. Tema principal, fidelidade, hospitalidade e cooperação na obra de Deus. Gente, tudo que a gente ministrou até agora, que João veio falando, ele veio falando sobre falsos mestres, sobre falsos ensinamentos, sobre você ouvir o que vem de fora, sobre você ouvir o que não é bíblico, para você tomar cuidado, para você rejeitar o que for falso ensinamento. E agora, na 3ª carta, ele vem falando sobre o quê? Sobre como liderar, sobre a importância de ser hospitaleiro e como mediar os conflitos dentro da igreja. O objetivo é incentivar a hospitalidade cristã. O tema, fidelidade, hospitalidade e cooperação na obra de Deus. O que é mais importante? É que a minha opinião prevaleça ou que a vontade de Deus prevaleça. Isso a gente precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente está decorando o ambiente aqui para fazer o encontro de casais, por exemplo, e na hora da decoração, não, eu não gostei dessa cadeira aí, mas o outro, não, mas eu gostei aqui, não, vamos mudar aqui, quer dizer, você impôs a sua vontade contra a vontade do seu irmão. Como que o seu irmão vai reagir a isso? Como que a gente se comporta, então? E aqui entra essa questão dos conflitos eclesiásticos, porque os conflitos eclesiásticos, eles não estão só vinculados aos níveis hierárquicos eclesiásticos, ele está vinculado também ao convívio, aos conflitos dentro da igreja em qualquer outro nível. Membro com membro, pastor com pastor, evangelista com evangelista, ou de níveis alternados. E a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos. E lidar com esses conflitos não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade de Deus. E quando entra nessa questão segundo a vontade de Deus, acabamos tendo algumas dificuldades. Porque o nosso eu interior acaba nos dificultando. Isso muitas vezes eu me calo para não ofender Gi, por exemplo, em alguma opinião que diverge da minha. Eu me calo, eu fico quieto, agora ela já entende melhor isso, ela sabe que é o momento dela esperar um pouquinho para depois a gente conversar. Mas eu me calo para não ir adiante. Entenderam? Então, como que a gente vai mediar esses conflitos? Em 3 João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Mas agora observe a parte final do versículo. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quer dizer, nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Quem pratica o mal nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. E isso é muito sério. Porque você está ali achando que está na presença dele, achando que teve um encontro com ele, mas na verdade jamais o viu. Jamais teve um relacionamento com ele. Nunca foi tocado pela presença dele. E aí acaba sendo prejudicado. Último livro, Judas, escrito em 60 a 80 depois de Cristo, é Judas, irmão de Jesus e Tiago. Então, agora nós temos mais uma epístola geral escrita por Judas, e vamos deixar muito claro isso. Não é o Iscariotes, tá? Esse é o irmão de Cristo. Ele não era o apóstolo, tá? Era o irmão de Cristo. O contexto, ele vem em defesa da fé, olha de novo, contra falsos mestres, só que agora
infiltrados dentro da igreja. O contexto, o objetivo, exortar a defesa da fé. Tema principal, defesa da fé contra falsos mestres infiltrados. Em Judas capítulo 1, versículo 3 diz: batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha só, por que às vezes a gente pode ver alguma divergência dentro do meio eclesiástico? Porque são visões ou interpretações da palavra de Deus, mas não fogem do contexto cristocêntrico. Beleza, divergência, vamos conversar. Só que muitas outras vezes nós teremos esse problema aqui, ó. Falsos mestres infiltrados. Uma discussão teológica entre eu e o pastor Jurandir, tratando do mesmo assunto, falando do mesmo assunto, baseado na mesma palavra, amparado na verdade, tudo bem. Só que quando eu desvio isso da verdade que é Cristo, aí nós já temos um problema. E aqui nós entramos nos falsos mestres infiltrados, que eles vêm dentro das igrejas, querendo ministrar, querendo trazer coisas que eles viviam fora da igreja. Olha só, ainda bem que o pastor Junei tem muito cuidado com relação a isso, sobre o que vem de fora para dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes são falsos mestres infiltrados que estão querendo trazer algo externo para dentro da palavra de Deus. Para quê? E não é simplesmente para implementar o que é de fora, mas é para substituir o que é de Deus. E quando a gente traz algo de fora, substituindo o que é de Deus, nós estamos pecando contra quem? Contra o nosso próprio Deus. Então, Judas vem falando, ele vem em defesa da fé, exatamente, agora ele vem em defesa da fé, contra esses que estão ministrando dentro das igrejas mentiras, falsos ensinamentos, mas eles já estão dentro da igreja, não é mais aquele itinerante que vai na sua casa, vai em outro lugar, ele está dentro ali, fazendo e falando o que ele quer, conforme as necessidades dele ou os seus achismos. E aí a gente substitui, quando você permite que isso aconteça, você substitui a vontade de Deus e a palavra dele pelo que está sendo trazido de fora. Por isso é importante filtrar o que está sendo ministrado, o que está vindo para dentro, que nós estamos tanto nas nossas casas quanto nas igrejas. É por isso que Judas vai, e aí é importante porque ele vai em defesa da fé. Em defesa da fé verdadeira, para repreender já esse mal que poderia vir a crescer cada vez mais dentro das próprias igrejas. Amém? E na próxima aula falaremos sobre Apocalipse. Alguma dúvida? Uma curiosidade. Oi. Aqui João, hein? Qual a página? Gostaria de saber, essas cartas, esses livros foram descobertos nessa data, 85 a 95, foram escritos? Não, isso aqui não é a data que eles foram descobertos. Isso seria a autoria. A autoria, quando eles teriam sido escritos. 85 a 95, Depois de Cristo. Quer dizer, já no final da vida de João. Pois é isso aí que eu ia perguntar. Uhum. E daí, João, apóstolo de Jesus, tem aqui, né? Aham. Então, João, apóstolo de Jesus, foi apóstolo de Jesus, ele era um menino? Ele era apóstolo? Hoje em dia, É. pode ser 60 após que é 70. É, só que a gente... 85 a 95, É. depois de Cristo. Depois do nascimento. Só que a gente precisa pensar que assim, ó. Em média... Depois da morte de Cristo. Foi do nascimento. É depois de Cristo na Terra.
É. Se refere ao Velho e Novo Testamento, dá o lixo. Dá o lixo. Sempre dá o lixo. Nasce, né? Que aí já tem 33 anos anexos. 26. É o caso da Do nascimento dele. Mas mesmo assim a gente precisa pensar, embora João não tenha vivido 120 anos, né? Mas que já havia sido declarado depois do dilúvio em torno de uma média de vida de 120 anos, né? Para as pessoas. Então ele ainda estaria dentro da média, mas ele morreu antes dos 120, né? João. Mas está no final da vida dele já. Aí. Já. Você vê que Apocalipse, a gente vai ver ali no capítulo, na página 17, Apocalipse foi escrito na mesma época, 90, 95. E aí existe essa discrepância de 5 anos, porque ele escreveu muitas cartas, né, e ele estava em locais diferentes, né? Nós sabemos que aqui ele estava em Patmos quando escreve Apocalipse, né? Mas quando ele escreve 1º, 2º e 3º João, não. Amém? Amém. Vamos orar? Acabamos no horário. Pastor Jonês, pode, por gentileza, orar para nós? Vamos orar então, Senhor da graça de Deus poderoso. Queridos, te agradecemos. Louvado seja Deus. Por essa rica oportunidade. Verdade, Meu Deus, antes de todos tivessem esse mesmo entendimento, esse lugar estaria cheio, porque aqui aprendemos, meu Pai, graças ao teu amor, graças à tua boa vontade, meu Deus, de querer nos ensinar, Pai, de usar os teus servos, meu Deus, para transmitir a tua boa vontade, a tua mensagem. Então nós somos gratos, meu Deus, e que vamos orar, Pai, para que esse sentimento, esse pensamento, Pai, e essa compreensão venha estar com todos, Pai, para, quem sabe, nas próximas aulas tenha mais gente, meu Deus, e assim possa, meu Pai, ser agraciado, Pai, por esses ensinamentos, meu Deus. Obrigado por esses que estão aqui, obrigado por aqueles que não puderam, por uma razão ou outra de estar aqui, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.